Então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson da Costa Valadares. Eu sou doutorando em filosofia na École Normale Supérieure de Lyon e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu me dedico atualmente nas minhas pesquisas aos estudos sobre Francisco de Vitória e João Luís Vives. Quer dizer, então, no âmbito da filosofia do século de ouro espanhol, mais especialmente do século XVI. E a ideia, então, nessa parte é justamente esboçar, em linhas gerais, como que se constitui a teoria do Estado de Francisco de Vitória, que, na verdade, é um tema bastante negligenciado pela historiografia filosófica e jurídica europeia, obviamente, com relação à teoria do Estado de Francisco de Vitória. Em geral, muita atenção foi dada aos trabalhos com relação ao problema dos índios, ao problema da guerra, na verdade, ao problema do domínio, enfim, há toda uma série de questões que são interessantes na obra de Francisco de Vitória. E, curiosamente, a parte da teoria do Estado ela foi deixada de lado. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço: por que a tradição da historiografia filosófica e teológica e jurídica negligenciou até o presente momento a parte que o Francisco de Vitória trata da sua noção de Estado? Quando eu falo negligenciou, eu me refiro aqui não aos estudos que são feitos de forma esporádica sobre o tema. Quando eu falo negligenciada essa noção, eu faço referência aos manuais. Bom, tradicionais para aqueles que tiveram contato com o direito, pelo menos no Brasil, não há nenhum manual, nenhum tratado de teoria do Estado, teoria geral do Estado, que aponte, que aborde, que analise a noção de Estado de Francisco de Vitória. Não sei como funciona em Portugal, mas pela minha pesquisa também não há nenhuma obra que trata do pensamento de Francisco de Vitória como sendo um autor que construiu uma teoria do Estado, assim como foi Hobbes, Locke, Maquiavel, Rousseau, que são figuras tradicionais na teoria do Estado. Quando eu chamo de teoria do Estado, na verdade, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: uma abordagem sistemática que o Francisco de Vitória faz da noção de Estado. Vale lembrar que ele não usa a palavra Estado na sua Relectio de Potestate Ciuli, na sua Relectio ou conferência, digamos assim, sobre o poder civil ou poder político. Então, ele não usa a palavra Estado propriamente dita, e nem o seu correlato Status. Ele usa, na verdade, ora civitas, né? Civitas, ele ora usa res publica, né? Portanto, república, para se referir a o que ele denomina como comunidade perfeita. Então, essa ideia de Estado, que na verdade não é uma mera tradução, mas é para inseri-lo nesse ambiente, nesse debate que trata dos fundamentos políticos e jurídicos do Estado. Então, como eu havia falado, existe uma lacuna na historiografia filosófica e jurídica que trata dessas teorias do Estado com relação ao Francisco de Vitória. E o problema é justamente saber por que Francisco de Vitória foi, de alguma maneira, negligenciado nesse sentido por parte de autores da literatura secundária que trabalham exatamente com a teoria do direito, com a teoria do Estado, não inseriram Francisco de Vitória. É interessante que existe, na verdade, uma exceção
ao que eu estou falando. Essa exceção, ela data aí por volta de 1928, que foi uma tese de doutorado do fundador do jornal Le Monde, o Hubert Beuve-Méry. Ele fez uma tese de doutorado, escreveu uma tese de doutorado em ciência política e direito, justamente intitulada sobre os poderes públicos de Francisco de Vitória, comparando com o direito contemporâneo. Quer dizer, contemporâneo, na sua época, a década ali de 20, então, finalzinho já quase da década de 20, início de 30. Esse livro, essa obra do Beuve-Méry, do fundador do jornal Le Monde, ela é essencial, porque ele, ao que consta, foi o primeiro autor da literatura secundária que mencionou a ideia de teoria do Estado. Então, ele chama de théorie de l'État, se referindo a Francisco de Vitória. Isso é uma pista interessante. A outra pista interessante dessa vinculação, dessa ideia de teoria do Estado, é que para aqueles autores que estão, ou pesquisadores, de alguma maneira, que estão familiarizados com o pensamento jurídico, a ideia é que, na verdade, existe uma espécie de movimentação de ideias internas nesses autores que leram Francisco de Vitória, que trabalharam em cima do assunto do Estado, da natureza do Estado, sobretudo do de potestate civili, do poder civil. Um exemplo disso é, por exemplo, o cardeal francês, que era da Córcega, né? É o Tommaso Zigliara, que foi cardeal, portanto, em Paris, no século XIX. O Zigliara também bebeu nas fontes de Francisco de Vitória e, segundo consta, isso teve uma repercussão em duas encíclicas papais do João XXIII, que foi Aeterni Patris e a Rerum Novarum, onde, na verdade, essa doutrina cristã sobre o Estado e, inclusive, sobre do bem-estar social, ela teve uma repercussão desse filtro de ideias. A outra influência também, mais direta, é possível ver em autores administrativistas, né, que trabalham com o direito administrativo, o direito constitucional, é a ideia de Estado orgânico, porque o Francisco de Vitória ele desenvolve a sua teoria do Estado, é uma teoria do Estado orgânica. Bom, eu posso explicar isso um pouco com mais calma também, na medida que eu vou fazendo as minhas conclusões. Mas a ideia central de resgatar essa teoria do Estado no pensador do século XVI é justamente reinseri-lo nos debates e na fundamentação sobre a natureza do Estado. Existe uma pergunta filosófica do que é o Estado, qual é a natureza do poder civil, que já foi posta por Francisco de Vitória de um modo sistemático. Cabe mencionar aqui que a Relectio de potestate civili, sobre o poder civil de Francisco de Vitória, ela foi proferida em 1528. Portanto, é um escrito de juventude do Francisco de Vitória. Foi a sua primeira conferência, digamos assim, a sua primeira relectio pronunciada na Universidade de Salamanca durante o Natal, quer dizer, uma festa solene, com um ambiente completamente cheio de muitos ouvintes, inclusive um dos seus ouvintes era o próprio Carlos V, e essas conferências elas eram pronunciadas para esses futuros altos funcionários do Estado e eclesiásticos, os alunos, evidentemente, e era de cunho um pouco mais informal. Embora Francisco de Vitória sempre teve um esmero em tratar os seus assuntos, os seus textos, porque ele preparava essas conferências, essas relecções anteriormente, e depois as pronunciava de maneira oralmente. Então, outro problema que se coloca nesses escritos é que, na verdade, ele, teoricamente, não escreveu e publicou isso em vida. O que nós temos, na verdade, foram notas de aula dos seus melhores alunos, ou
copistas que tinham, né? Então, a universidade. Depois esses textos foram editados, passados por um crivo para saber se eram realmente ou não acadêmicos ou se eram dignos de serem apresentados como acadêmicos. Bom, passada essa parte que trata da história do texto, a história do livro, que é muito interessante, isso pode ser visto, inclusive, nos estudos do Alonso Guettino e da Simona Langella, que é bem recentemente. Cabe também colocar aqui que, para aqueles que querem ter uma aproximação do contato do pensamento de Francisco de Vitória em língua portuguesa, eu não conheço muito bem se há alguma coisa, mas eu acredito e conheço das versões, das traduções ao espanhol e ao inglês. No inglês foi o Anthony Pagden que traduziu, e é um texto que não é bilíngue. Tem um texto da década de 60, que foi do Teófilo Urdanhos, que é um texto muito conhecido, uma tradução muito conhecida, embora ela não seja crítica, e a tradução do grupo de pesquisadores de Salamanca, né, que foi publicada, se eu não estou enganado, aí em 2017, pela Publicações San Esteban, na Espanha, Salamanca. Então, para aqueles que quiserem aprofundar, de alguma maneira, esses estudos, eu indico essas obras, sobretudo para o De Potestate Civi, porque é a única forma de estudarmos o pensamento de Vitória fora aquilo que se tem nos manuais. Aquilo que se tem nos manuais é impossível encontrar qualquer coisa atualmente sobre o Francisco de Vitória. Então, há que se considerar que, na verdade, essa Relexio, por ser uma primeira conferência, tratando de 1528, ela é um escrito de juventude, mas ela deve ser, posteriormente, por nós pesquisadores, analisada em conjunto com outras conferências, com outras Relecciones de Francisco de Vitória, como sobre o poder do Papa, sobre o poder da Igreja, que são conferências que, de alguma maneira, põem em questão o poder do Papa, o poder da Igreja, ou seja, o poder público, o poder temporal, laico, e o poder religioso. Nessa Relección especial que estamos tratando, Francisco de Vitória aborda especificamente do poder público, então no poder laico. E ela é dividida basicamente em três conclusões, três grandes conclusões. Nessa primeira grande conclusão, ele vai tratar do poder público, vai tentar definir o poder público. Na segunda parte, ele vai tratar justamente das questões mais relacionadas à observância também das leis, e, em terceiro momento, do poder privado. Desse poder privado, ele trata muito pouco. Eu não abordo aqui, eu me detenho apenas no poder público e coloco como fundamento dessa teoria do Estado a ideia de que é preciso uma origem do Estado, uma origem do poder público ou político. E qual é essa origem? Bom, para chegar nessa origem, o Francisco de Vitória ele desenvolve um método, que é um método já presente em Aristóteles, que é a análise das coisas, né, pelas quatro causas. E, segundo consta, esse método das quatro causas, em teoria política, foi abordado pela primeira vez por Francisco de Vitória. Quer dizer, a ideia de que a causa final, por exemplo, em primeiro lugar, a causa final é o fim do poder que se identifica com a própria sociedade civil. Então, a causa final, a finalidade do poder público é a própria sociedade civil,
a sociedade política que se constitui, e a sua causa eficiente, que é o ponto que eu gostaria de explorar mais aqui, que é a sua origem, ela tem origem em Deus. Bom, mas talvez aqui resida um dos problemas porque o Francisco de Vitória tenha sido esquecido durante esse tempo na tradição jurídico-filosófica com relação à teoria do Estado, talvez por preconceitos ou equívocos da impossibilidade de algo ser fundado em Deus, mas há que se fazer observações, porque o raciocínio, a história das ideias, são muito interessantes nesse sentido. Então, a causa eficiente última é Deus, e a causa material, que é a própria república, é a própria ideia de comunidade política, e a causa formal é a causa que ele trata de maneira mais rápida, quase não falo, porque dessas três elas se derivam como uma necessidade lógica, é a própria ideia de sociedade. Então, a causa formal é a sociedade civil, nesse sentido, porque é o poder, né, que é público, no sentido de que a causa formal ela é constituída de uma faculdade, ao mesmo tempo de uma autoridade e de um poder, no caso, no sentido de direito de governar. Então, esse é basicamente um método utilizado por Francisco de Vitória para organizar o que eu chamei de teoria do Estado, dentro de um contexto orgânico, que é, na verdade, a ideia de Estado. Agora, essa ideia da origem, né, na verdade, do poder político e da origem, portanto, do próprio Estado, porque, segundo Vitória, o Estado ele não pode ficar acéfalo, ele precisa de um poder, esse poder precisa ser justificado, o poder, no caso, é o poder público, e esse poder público ele precisa, de alguma maneira, agir para que algo seja preservado. Esse algo que deve ser preservado é o bem comum. O bem comum e a proteção e a segurança de todos, como uma forma de levar a toda a cidade, ou a toda Civitas, a república, a comunidade, à felicidade. Então, o pensamento de Francisco de Vitória ele é bem interessante nesse sentido, porque ele recupera elementos da política aristotélica, sobretudo do livro 1 da política. Ele recupera, e o seu modelo ele é um modelo bastante influenciado por um teólogo francês, Jacques Ellman, que foi de alguma maneira, foi participante, né, da escola de Montaigu, em Paris. É importante lembrar que Francisco de Vitória teve sua formação em Paris, o contato com o nominalismo, com a escola, estudou numa congregação nominalista, né, de Montaigu, que era uma congregação bastante severa de estudos, né, ligada à Universidade de Paris, e ele teve contato, portanto, com esses autores nominalistas que tratavam de assuntos políticos já de maneira bastante analítica, como John Mayer, o próprio Jacques Ellman e entre outros. Havia uma grande movimentação de autores ibéricos, sobretudo espanhóis, na Universidade de Paris nesse período, no período de Francisco de Vitória. Eu destaco aqui uma obra fundamental para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, que é o livro, a obra do Ricardo Villoslada, que é sobre justamente a Universidade de Paris nos tempos de Francisco de Vitória. É um livro difícil de acesso, mas acredito que nas bibliotecas universitárias ele pode ser encontrado de uma maneira mais fácil. Mas é um livro fundamental para todos que estudam o Renascimento espanhol, ibérico,
sobretudo porque existe um diálogo entre Paris e a Espanha e Portugal nesse sentido. Então, entender por que esses autores foram formados naquele contexto, depois eles retornam à sua pátria, no caso de Francisco de Vitória, depois retorna a Salamanca, e certamente foi muito influenciado por esses pensadores. Ele trabalhou lá, editou uma obra também influenciado por dominicanos belgas, e isso é considerado no seu pensamento político-moral. Então, essa teoria do Estado, ela tem essa ideia de o poder público que deve, de alguma maneira, se sobrepor ao poder privado, justamente por sua natureza orgânica. A sua natureza orgânica, ela diz que, na verdade, existe uma comparação da natureza do Estado, da natureza desse poder, com a qual ele se origina, com o corpo humano. É interessante notar que, se a origem do poder divino ela de alguma maneira, posta por Deus, mas ela de alguma medida, uma origem dupla. Ela tem uma origem natural e divina. A própria natureza, né, a própria ideia de Estado, de comunidade perfeita, de república, segundo Francisco de Vitória, ela não tem uma origem por um contrato social. Ela não tem origem por uma artificialidade. O Francisco de Vitória não é um autor racionalista. Ele não é um autor que coloca na vontade ou no direito positivo como fundador do Estado ou fundador deste poder. A questão é bem simples. Ele parte, na sua Aralexo, do comentário das sentenças de Pedro Lombardo, onde São Paulo diz aos romanos que todo poder, seja civil ou religioso, ele emana de Deus. Bom, essa é a pedra fundamental da sua teoria. Agora, essa emanação do poder divino ao Estado, ele não é emanado para um rei, para um monarca, quer dizer, para um príncipe, nada disso. Ele é fruto da criação divina, que também criou a natureza, tá? E esse poder ele é diretamente posto na comunidade, no Estado, ou seja, na República. E depois ele é transferido a aqueles que vão, de alguma maneira, governar. Não se pode confundir aqui em Vitória a República como um regime de governo. Não é isso. A República é a própria comunidade perfeita. Ela é toda toda a comunidade. Então, na verdade, Deus, como causa eficiente desse poder, dá o poder à comunidade, que é posta pela natureza, porque se o Estado ele não tem origem contratual, ele não tem origem artificial, do pacto da vontade entre as pessoas, ele é uma necessidade da natureza. E Francisco de Vitória prova isso de acordo com Aristóteles, mas também prova de acordo com a racionalidade teológica, na medida em que existe uma ideia de utilidade por trás disso e na ideia de que também há limitações com relação a todo um ordenamento positivo, ou positivista ou voluntarista com o surgimento do Estado. Na verdade, não é uma questão ficcional, meramente ficcional, de dizer que o Estado é natural, não sai do contrato, que ele não é formado. Ele é formado por uma ideia de necessidade natural
de comunicação, e Francisco de Vitória também diz que, pela própria ideia de que os cidadãos eles precisam, as pessoas precisam se proteger, eles precisam de segurança, e esse poder, então, ele é de origem divina, ou seja, esse poder que é uma faculdade, é uma autoridade e um direito de governar, ele tem sua origem em Deus, tem sua origem divina. Agora, não se pode confundir direito de hereditariedade. O que Francisco de Vitória fala não é direito de hereditariedade e nem muito menos da graça. Aqui é basicamente uma teoria da transferência do poder, a teoria política da transferência desse poder, que Deus criou todas as coisas, criou os seres humanos, criou a natureza, colocou nos seres humanos poderes e faculdades e direitos inalienáveis. Um desses direitos, por exemplo, é o próprio direito desse poder, que ele é irrevogável. Na verdade, é a maioria que vai decidir na comunidade política quem é que vai governar. Em geral, o Francisco de Vitória faz restrições. Ele fala que ou pode ser um, ou pode ser vários, mas a multidão jamais poderá. Então, nesse sentido, ele faz restrições a essa teoria do Estado. Agora, o que chama mais atenção é que, na verdade, é como que essas ideias teológico-jurídicas e políticas, elas pressupõem uma força racional muito grande. Na verdade, outros autores centraram-se na ideia do pacto social, na ideia, talvez, de uma própria passagem direta, né, da titularidade desse poder ao próprio povo, digamos assim. Mas, na verdade, em Vitória é o contrário, porque, como diz o jurista, historiador alemão, o Otto von Kircher, no seu livro Teorias Políticas na Idade Média, na verdade, isso é uma herança da Idade Média, em que existia um grande amálgama entre teologia, direito e direito natural, né, e política, e que formava, digamos assim, essa concepção que influenciou os modernos, que influenciou autores que hoje trabalham, ou que hoje, no caso, que nós estudamos, mas que são tributários desses pensadores. E eu me refiro justamente a todos esses autores, como Rousseau, como Maquiavel, como Hobbes, Locke. E o Francisco de Vitória, nesse sentido, por ter sido ignorado e esquecido nessa tradição da historiografia jurídica e política, especificamente sobre a teoria do Estado, de maneira sistemática, ele acaba não aportando nenhum tipo de novidade, digamos assim. Mas a sua novidade ela é notória, na medida em que são bases lançadas a esse poder que, na verdade, é um complexo amálgama entre Deus, natureza, leis, de modo geral, teologia, questões sobre a natureza humana. Então, na teoria do Estado de Francisco de Vitória, é bom se ter presente essa ausência do direito constitucional hoje conhecido e da ciência política com relação ao pensamento do mestre de Salamanca. Agora, por outro lado, de alguma maneira, essa metodologia aplicada na constituição dessa teoria do Estado, o que eu chamei de humanismo escolástico, ele, na verdade, é um método que foi sofisticado
o Francisco de Vitória, mas já para colocar suas conclusões, como foi o primeiro, há quem diga, né, a usar esse método das 4 causas. Ele quis delimitar bem o seu campo de reflexão, até porque ele mesmo é consciente disso, de que muitas coisas já foram faladas sobre o Estado até então. Então, como ele tinha pouco tempo para apresentar a sua conferência, em Salamanca, a ideia foi justamente sintetizar sobre alguns pontos, sintetizar algumas ideias. E, na verdade, o que fica é que a ideia de que, na verdade, o que é natural para todos os homens vem, sem dúvida, de Deus, o autor da natureza. Quer dizer, essa frase do Vitória, no parágrafo 6º da Relectio de Potestate Civilis, que analisa o poder civil e a origem, a causa eficiente, ela é central. Porque logo no início, no prólogo da Relectio, o Francisco de Vitória ele coloca que o ofício do teólogo é levar a sua reflexão, levar a sua especulação a todos os âmbitos do conhecimento e colocar, de alguma maneira, a teologia em todos os âmbitos do conhecimento. Agora, a teologia aqui, ela tem um estatuto próprio, ela tem um estatuto de ciência, herdado do Estatuto de Teologia de Tomás de Aquino, de Aristóteles também, de especulação racional sobre Deus. Então, em todos os aspectos da vida, do conhecimento, a teologia teria alguma coisa para dizer, em especial sobre o Estado, sobre a origem desse poder, porque, no final das contas, é uma questão teológica e não uma questão meramente jurídica. Então, uma outra importante observação é que o Francisco de Vitória ele não é apenas um jurista ou alguém que um teórico do Estado, não, ele é um teólogo tout court, e por ser teólogo nesse projeto de ampliação, de atualização da teologia no contexto de Salamanca, é que ele e os teólogos devem se ocupar dessas questões. Falar de teólogo nesse momento é um elogio, né? Porque a teologia ela tem um status assim bastante elevado na Universidade de Salamanca, posteriormente, com Francisco de Vitória e outros autores, coisa que ela não tinha apenas o direito e outras disciplinas. Ao passo que já em Paris, a teologia ela já vinha sendo praticada sistematicamente, de forma acadêmica, bem mais anteriormente que na Espanha. Isso veio com a reforma de Cisneros. Há controvérsias, mas ela entra na Espanha de maneira acadêmica com a reforma de Cisneros. E Francisco de Vitória, posteriormente, traz todo um aporte específico para lidar com esses problemas e tendo em vista, inclusive, a descoberta da América e tudo mais. Então, eu vou ler uma parte aqui, justamente, que fala que numa proposição que ele vai tratar justamente do poder público e do poder privado, né? Aqui está a primeira proposição. Todo poder público ou privado, em virtude do qual um Estado temporal governado, não é apenas justo e legítimo, mas tem Deus como seu autor, de modo que não pode ser removido ou suprimido, no caso revogado, pelo consentimento de todo o mundo, totus orbis. Isso, na verdade, ele está querendo se referir a um poder que foi conferido ao Estado, foi conferido por Deus. Então, nenhuma vontade humana, nada disso pode afastar essa autoridade, esse poder que foi conferido à comunidade. Inclusive, a ideia de que essa comunidade precisa ser governada, ela precisa de uma cabeça ou de cabeças, ela precisa de um poder que possa ordenar o todo, de um modo geral, à felicidade e ao bem-estar, de maneira orgânica e
aqui está uma coisa interessante, a noção de Estado corporativo, né, que é o cooperativo também, que é lançado por Vitória, já também tem a sua origem, isso é possível ver já no desenvolvimento de alguns autores, segundo aponta o Otto von Kirch, no seu livro Teorias Políticas na Idade Média, dessa ideia de Estado corporativo e colaborativo, em que todos têm uma parcela de participação no Estado, nessa comunidade política, e todos devem, a seu modo, zelar pelo todo, zelar pelas coisas, não apenas se atentando às suas questões privadas. Se isso acontecer, o Estado acaba. Essa ideia do Estado corporativo e cooperativo de Vitória. Se cada um tivesse centrado nas suas coisas privadas apenas, esquecer o bem comum, a coisa pública, essa é uma ideia de que o Estado não está saudável. Então, essas são ideias que são vistas até hoje e nos faz refletir sobre o modelo de Estado ao qual nós queremos, né? Sobre um modelo de Estado, se ele é participativo, se ele é autoritário. Enfim, o Vitória, nesse sentido, tem uma contribuição fantástica, fenomenal, essa teoria jurídica, política do Estado, que, a meu ver, precisa ser reinserido na tradição que estuda a teoria do Estado, os fundamentos do Estado. Então, a ideia é que o seu pensamento político ele está ancorado, obviamente, na reflexão dos textos bíblicos, da patrística, na teologia escolástica, mas ele consegue ir no humanismo, a qual ele teve contato e participou efetivamente da construção desse humanismo, que eu prefiro chamar de humanismo escolástico. O Vitória, então, ele tem essa parcela importante. E com relação ao método, né, de aplicação dessa chegada, dessa conclusão, de forjar toda essa teoria do Estado, existe uma questão que ele fala que ele vai tratar isso de uma maneira breve, de acordo com o método escolástico. Ele não vai fazer nenhum grande tratado. A Relectio de Potestate Civilis, ela tem 24 parágrafos, então ela é basicamente uma monografia bastante enxuta, e a parte última que trata do poder privado, ele não tem muito interesse, o interesse maior é justamente no poder público. Porque justamente existe, claro, em Vitória, essa separação entre poder público, poder privado e poder laico e poder eclesiástico. Então, o poder do Papa não tem nenhuma ingerência sobre o poder público. Na verdade, o poder religioso, eclesiástico, ele atua de modo cooperativo, de serviço ao poder público. O poder público, portanto, ele é independente e não está submisso ao poder eclesiástico. Embora esse poder tenha origem divina, o poder público, ele não está submetido, de alguma maneira, às avaliações ou às restrições do poder eclesiástico, do poder divino. Esse poder público, por sua definição enquanto faculdade e enquanto autoridade e direito de governar, ele é um poder que é transferido à comunidade e não é transferido exatamente, diretamente, de maneira imediata ao monarca, a um governante. Não. A transferência ela é posterior. E, mesmo assim, ele não é transferido a um governo específico, mas à comunidade. Então, ele pertence à comunidade. Ele pertence a esse todo perfeito que é a República, que então, portanto, essa ideia de Estado mutatis mutandis, que eu falei, então, não implica nenhum tipo de hereditariedade,
esse poder ele não passa para o filho, não passa para as outras gerações. O governante ele precisa ser eleito. Então, eleito, já esse poder está, de alguma maneira, em potência, digamos assim, esperando a quem ele vai ser transferido, mas essa passagem posterior ela é por eleição. Então, um eleito ele depois é transferido à comunidade que o transfere de maneira imediata ao governante. Então, a ideia de que, na verdade, uma sociedade, o Estado, nesse sentido, é uma sociedade orgânica, um todo orgânico, em que as pessoas precisam colaborar, elas precisam superar o medo. O Francisco de Vitória fala que a fundação do próprio Estado, essa noção de Estado, no bojo dessa ideia de que ele precisa ter um poder, e esse poder tem um fundamento divino, o Estado também tem origem natural e divina, porque ele não parte de uma vontade contratual, de um direito positivo, mas do direito natural e da própria ideia de natureza. É que, na verdade, os seres humanos, de acordo com a interpretação que ele faz de Aristóteles, da política, é que o ser humano ele é fraco, ele é frágil, e ele precisa, em alguma medida, estar em sociedade. A ideia do Francisco de Vitória ela é clara nesse sentido, ela é uníssona, porque não há, são corolários que ele coloca, que ele aborda, de que, de forma que a origem natural do Estado significa que o homem é um ser frágil, né, e ele não pode, portanto, prover sozinho as suas necessidades. Ele sem a ajuda dos outros. E, por isso, os homens eles se ajudam mutuamente, justamente na manutenção da segurança para viver em sociedade. Há também um segundo corolário, é que Vitória mostra que o homem ele necessita da sociedade para desenvolver as suas faculdades e expandir-se. Na verdade, para ser plenamente homem, isto é, a vida em sociedade é que força e o desenvolve ao ensino e experiência da linguagem. Portanto, a educação, nesse sentido, ela é fundamental com o papel do Estado. E da ideia de que a vida solitária ela não é benéfica. O homem ele é detentor da vontade. Então, nesse sentido, não pode manifestá-la fora da companhia de outros, dos seus semelhantes, porque a justiça, quando deve ser administrada no seio dessa comunidade, ela só pode ser praticada, administrada em sociedade. Então, a ideia de que desse corolário de Francisco de Vitória é de que o homem é levado naturalmente a viver em sociedade. Então, ele não é levado a vida em sociedade por vontade pactual, contractual ou coisa do gênero. E, por fim, no sentido desse corolário, né, que firma a necessidade, justifica o porquê dessa ideia de Estado, é que as sociedades humanas elas são constituídas para que os homens levem uns os fardos dos outros. Quer dizer, a sociedade política, o que ele chama de civilis societas, é um lugar propício para os homens de proverem suas necessidades. Então, a ideia do Francisco de Vitória, também do Estado aqui, é bem desenvolver essa ideia de solidariedade entre essa comunidade perfeita, que é um modelo bastante interessante e essas ideias elas precisam de alguma maneira serem resgatadas e interpretadas de maneira crítica e avaliadas. É por isso a história das ideias ela é interessante nesse sentido.
e o Francisco de Vitória tem muito a contribuir. Porque, no final das contas, ele fala que é um duplo poder, esse poder que é público e privado, e ele fala, obviamente, do primeiro, que é o poder público, né, que, na verdade, seguindo aí Aristóteles, né, que as coisas elas devem ser conhecidas pelas suas causas, né? Então, de maneira mais fácil, ele imprime esse caráter metodológico para forjar uma teoria do Estado com essa doutrina das quatro causas, como nós já abordamos anteriormente. E eu acredito que, na verdade, essa ideia de um Estado orgânico, de um Estado cooperativo, né, como de acordo com Francisco de Vitória, ele é um modelo bastante interessante. Para situar o ponto em que ele constitui essa ideia de origem do poder do Estado, é o parágrafo 6º do De Potestate Civili, do Poder Civil, que é possível verificar. Já no parágrafo 5º, ele menciona todos aqueles corolários que eu falei, né, da necessidade que o homem tem em se ajudar mutuamente, em carregar os fardos dos outros. Eu acho que esse é um modelo que a patrística adotou, reinterpretou de Aristóteles, um exemplo clássico que quase ninguém fala, que é a Nemésio de Emesa, que era bispo de Emesa, né? Sírio, também era médico, bom, ao escrever da natureza humana, o De Natura Hominis, ele, de maneira clara, que o homem ele foi feito para a sociedade, ele foi feito para o comércio, ele foi feito para que um possa ajudar o outro, e essa ideia é uma ideia que também é uma ideia de solidariedade presente na tradição bíblica. Enfim, esses autores conseguem atualizar e pegar essas ideias e inserir num contexto racional e formar uma teoria do Estado que é bastante interessante de ser analisada, bastante interessante de ser abordada. Então, como apareceu um gato, né, tá aqui ela, ela é bastante, como vou dizer, deve ser explorada, porque ela tem questões que têm relação direta com o direito, com certa reflexão sobre a natureza do direito, uma reflexão sobre a ideia de natureza que permeia a reflexão desses autores e a ideia de causa eficiente. Eu não sei quanto eu tenho tempo, se eu posso concluir ou se ainda tenho tempo. Desculpe, estava sem som, por favor. Tenho ainda? Tá ótimo. Você pode me escrever quando eu estiver terminando. Então, a ideia de que esse amálgama, né, do direito, ele, com a teologia e com outras disciplinas, característico do Renascimento. Bom, podemos dizer característico também do Renascimento teológico, mas, em especial, da necessidade inovadora desses autores em não colocar os assuntos em escaninhos e depois puxar esses escaninhos e tratar de cada um deles. Não, a ideia é tratar da realidade como um todo, de maneira detalhada, de maneira sofisticada nesse sentido. Quer dizer, existe um método, existe uma maneira de fazer, e essa maneira de fazer ela é racional, ela é teológica, ela é, digamos assim, fruto desse humanismo escolástico. Então,
a ideia é justamente essa questão esse amálgama dessas disciplinas. Tem uma pergunta aqui do senhor Duarte. Eu posso respondê-la agora ou... Então, caríssimo... Então, Duarte, você pode fazer a pergunta. Se eu puder, eu respondo. Se tiver algum tempo. Então, a ideia aqui é justamente, voltando lá, o ponto que eu estava a abordar, com relação a esse amálgama, justamente esse amálgama entre teologia e filosofia e direito, que eu repito, pode ser encontrado, visto de maneira aprofundada, justamente na obra do Otto von Kirch, que é Political Theories of Middle Age. Então, tem também uma tradução para o francês, que é um pouco mais antiga, mas que vale muito a pena ser consultada. Então, essa ideia de uma teoria do Estado, no pensamento de Francisco de Vitória, ela tem justamente essa pretensão de abarcar, em alguma medida, todas as realidades humanas possíveis e a realidade política, a realidade do poder político é uma realidade humana que precisa ser entendida, que precisa ser estabelecida. E é nesse sentido, então, que o Vitória ele foca, de alguma maneira, a sua reflexão e tenta produzir uma teoria. Agora, eu também tenho que falar que essa ideia de uma teoria do Estado é uma maneira que eu encontrei ad hoc de tratar esse assunto, mas ele é uma maneira ad hoc porque eu reúno esses elementos, esses textos, porque o próprio Francisco de Vitória nunca falou, nunca mencionou nos seus textos a Estado ou teoria do Estado. Na verdade, é uma necessidade metodológica, uma necessidade científica de entender e, ao mesmo tempo, enquadrar o assunto num contexto mais amplo, mais geral, inclusive mostrando a sua força e a sua relevância, né? Então, mas a minha contribuição ela é bem pequena, existe muita coisa já elaborada e dita sobre o assunto, mas nada que pudesse, em alguma medida, impactar isso na própria historiografia tradicional. Ou seja, eu quero dizer que o aluno que estuda, por exemplo, faz um curso de direito, ao estudar uma teoria do direito, que ele possa, de uma maneira, encontrar esse autor em algum livro, né, em algum manual, Francisco de Vitória. Não por ele ser apenas importante, nada disso, mas é como um trabalho de reconstrução e de retomada de uma matriz ibérica que nos ajuda a pensar. Eu falo no contexto especial brasileiro que o apego
outras matrizes filosóficas jurídicas se fazem presentes e daí talvez um dos motivos da ignorância de alguns autores. O Francisco de Vitória não é apenas um autor ignorado, existem outros, mas o caso mais emblemático porque ele é uma figura onipresente nesses debates. Se vê muita coisa sobre o direito internacional público, se vê muita coisa sobre a própria fundamentação dos direitos humanos, que é até uma fala que eu farei no próximo dia 29, quer dizer, em consonância com algumas dessas ideias, mas mostrar que a importância dessa teoria do Estado ela deve ser considerada porque ela tem, sim, questões concretas de relevância que ajuda o cientista político, que ajuda o constitucionalista, que ajuda o filósofo a pensar, no caso dos filósofos, sobre os fundamentos do poder, bom, criticando ou ora apresentando a busca desses fundamentos e tendo um certo material para analisar o tempo presente, os equívocos, as formas, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, naquilo que nós entendemos como figura estatal. As sociedades civilizadas, na história da teoria do Estado, você pode pegar, por exemplo, os escritos do sociólogo francês, do Bourdieu, por exemplo. O Bourdieu ele não fala do Vitória, ele fala dessa influência teológica no Estado, por exemplo, mas ele não fala, não menciona, bom, também não vou exigir, não dá para exigir essa erudição total, é impossível. Mas eu quero dizer que se esse autor ele não aparece em algumas reflexões é porque, de alguma medida, ele ficou apagado. E por que ele ficou apagado? Essa que é a grande questão. Qual é o grande problema aí? É preconceito teórico, intelectual, porque não tem sentido, ou porque aquilo que venceu foi exatamente quer dizer, a ideia de falta de obra publicada com relação ao assunto, como o Roberto diz. Talvez sim, a falta de obra publicada, mas eu acredito que esse não é o grande problema. O problema é porque não há obras publicadas, porque não há. Então, a escolha ela acaba, de alguma maneira, sendo conexa ao problema do porquê existe essa lacuna. Porque você tem obras, por exemplo, publicadas do Soares, você pode encontrar do Tomás de Aquino, inclusive você abre um tratado de direito, quer dizer, de teoria do Estado, o direito constitucional, que é uma parte, dependendo do país, você vai encontrar os autores clássicos da teoria do Estado, vai encontrar Tomás de Aquino, pode inclusive encontrar o próprio Soares, mas você não vai encontrar o Ron de Mariana, você não vai encontrar o Francisco de Vitória, enfim, uma série de outros autores. É óbvio que não é o caso, e são escolhas. Então, a minha questão qual é o fundamento, onde se fundamentam os critérios dessas escolhas? E, inclusive, onde está o fundamento para a ausência dessas escolhas? Eu não prefiro ficar com a tese da ignorância ou da falta de obras exatamente, mas a ideia a ideia justamente de que existe essa forma de colocar a teoria do Estado em circulação dos debates. Então, se eu pude, em alguma medida, em língua portuguesa, no contexto brasileiro, iniciar um pouco também esses debates e já perceber que existe um longo percurso de materiais a serem analisados, eu me dou assim por satisfeito.
Então, eu já vou indo para o final da minha fala. Também quero agradecer o convite do professor Dr. Roberto Junqueira, na pessoa também do professor Mário Santiago de Carvalho, da Universidade de Coimbra, que em tempos tão difíceis como esses de Covid-19, de isolamento social, nos mostra que, na verdade, as fronteiras do conhecimento elas não estão fechadas. Essas fronteiras elas são aparentes. Então, nesse sentido, eu parabenizo a iniciativa da Universidade de Coimbra, do Instituto de Estudos Filosóficos da mesma instituição, a proporcionar ao público, de modo geral, e a nós, pesquisadores, esse não silenciamento e amenizar esse distanciamento dos debates. Então, nesse sentido, estão de parabéns e eu agradeço também a participação.